acessando Bom memórias de dor. dia. Boa tarde já. Hoje a gente está aqui no Reconexão Essência. A Chan entrou. Deixa eu colocar meus óculos aqui, gente, senão eu não enxergo nada. Oi, Chan. Oi, Chile. Deixa eu ver se eu consigo aqui adicioná-las. Vamos ver se entrou. Eba! Deixa eu arrumar aqui meu vídeo. Acho que a Chan também está entrando. Tá. Acabei Isso. de colocar. Oi, gente. Tudo bom? Ah, hoje aqui, né? Quase no finalzinho, última semana, né, gente? De novembro já. Tava pensando nisso hoje. Um mês pro Natal. Um mês pro Natal. Quase um mês, né? Natal é 24. Gente, o ano voou. E o ano voou, né? Então, deixa eu só desligar aqui. E a gente tá na nossa live e a gente vai falar sobre algo que é bem, assim, um tema delicado, porque tem a ver com sofrimento, né? Tem a ver com pactos que a gente faz, tem a ver com a magia, automagia que a gente faz em nós mesmos e por que a gente vai fazendo isso e como a gente vai liberando, como a gente pode ir nos libertando, na verdade, desse pacto todo que a gente faz na nossa vida, na nossa existência. E a gente traz aqui a vertente de que nós somos eternos, né? De que não é morreu, acabou, vamos começar, limpou, zerou, resetou tudo, vamos começar de novo, né? Porque se fosse assim, não teria explicação, por exemplo, ou teria, a gente está aqui trazendo essa suposição de como tem crianças que nascem com doenças mórbidas, né? Como tem pessoas que já começam a vida com uma carga, vamos dizer assim, energética, física na vida, né? E e a Shirley, né? A gente, como que nós somos professoras durante muito tempo, a gente sabe que as crianças, elas são pequenininhas de corpo, mas são grandes espíritos aí, né? Que estão presentes, que estão vivendo, que cada uma traz uma questão assim bem diferenciada e que como elas ainda estão trabalhando o seu córtex frontal, porque ainda o córtex frontal é o que dá o bom senso, vamos dizer assim, o filtro, elas não têm filtro nenhum, criança não tem. Então, elas vão fazer, vão agir, né, com aquela naturalidade, né, que criança é. E muitas vezes a gente vai percebendo ali que já tem muita carga. Então, de onde vem tudo isso? Por que que às vezes a gente sente algo que a gente não sabe por quê, mas a gente fica receosa ou com muito medo de encarar certas coisas, sendo que aquilo a gente nunca viveu na vida, né? Por que que às vezes a gente se envolve numa culpa tão grande, num desabor tão grande, e a gente olha para o lado e fala, mas de onde vem isso? Que eu nunca na minha vida eu tive isso, mas eu tenho medo de, sei lá, de fogo, tenho medo de ficar sozinho, e eu nunca fiquei sozinho. As pessoas viram isso na pandemia. Mas é uma questão meio que racional que a gente vai vivendo e que vai trazendo muito sofrimento para a nossa vida. E por que que a gente fez esses pactos de sofrimento? Eu vou falar assim, por que que a gente fica acessando tantas memórias de sofrimento na nossa vida? E como, o principal, como que a gente pode, nesse caminhar, nessa nossa jornada, ir limpando mesmo essas memórias de dor, né, meninas? E assim, né? Quando a gente fala que nós criamos absolutamente tudo para a nossa vida, a gente criou de fato. Inclusive todas as dores. Às vezes a gente atende as pessoas e elas falam, não é possível que eu mesma trouxe essa dor ou trouxe esse sofrimento. E trouxe. Só que, como você falou, não é desta manifestação, né? Aliás,
Eu gosto de contar historinhas que às vezes ilustra, fica mais claro. Eu atendi uma moça 3 semanas atrás. A dor dela era 3 abortos. Ela querendo desesperadamente engravidar e queria porque queria. E já tinha tido 3 abortos espontâneos. Já tinha feito todos os exames possíveis. Ela, marido, enfim, né? Naquela coisa que a gente não entende. Bom, aí ela começou a buscar outras vertentes, chegou em mim na constelação familiar. A gente começa a constelação e a coisa vai indo cada vez mais para a ancestralidade paterna dela, tá? E aí a gente vai fazendo perguntas, né? Você lembra de alguma história trágica dos seus antepassados, enfim. E às vezes, no primeiro momento, é difícil a pessoa lembrar, mas conforme a gente foi caminhando, só para resumir, tá? Muito a história. Ela me traz a seguinte história. A minha bisavó, imigrante italiana, teve um acidente numa carroça, no carro de boi, alguma coisa assim, e ela morre com os 3 filhos menores. Deixa o marido e um filho mais velho. Eles estavam separados. Ok. Quando ela me conta isso, ela na hora vira e fala: nossa, sabe o que eu me lembrei? O meu pai me conta, porque aí assim, esse homem fica viúvo, casa de novo, tem outros filhos. Dentre esses outros filhos vem o pai desta moça. Esse pai se casa e quando a filha está para nascer, quando ela nasce, menina, ele fala: nossa, vamos colocar o nome nela daquela minha bisavó? Porque meu pai sempre contava essa história, tal, em homenagem. Aí ainda bem que a mulher falou: não, vamos colocar outro nome. Mas você percebe como é importante a gente situar as questões, assim? E aí vem a catarse, ela se emocionou profundamente com a história, vem aquela... A gente que atende, a gente percebe, né? A energia que vem no campo naquele momento. Aí ela me pergunta: será que eu era a reencarnação daquela bisavó? Ou de algum daqueles filhos? Se era ou não, ou se ela estava só emaranhada com aquela história, a gente não tem como saber. Mas, assim, faz muito sentido quando a gente entende que, por amor, estando ou não emaranhada, mas por amor, lá atrás eu não consegui criar os meus 3 filhos. Claro que foi uma fatalidade, mas eu não consegui criar os meus 3 filhos. E eu venho meio que com essa, não é lembrança, né? Com esse programa rodando, em que, será que eu vou dar conta de trazer esses 3 filhos de novo ao mundo? E a gente faz isso com relação a muitas coisas. A gente que atende, essas histórias vêm sempre com muita frequência. E aí, assim, a gente tem que tirar essa coisa de pecado e de karma. A gente está entrando na era de Aquários, né? Assim, agora chega dessa coisa, dessa dor e desse sofrimento. Mas a gente meio que pactua mesmo, que faz pactos antes de vir, de sofrimento. Vou me punir por aquele mal que eu fiz lá atrás, ou por algo que eu não consegui cumprir lá atrás. A gente claramente vai percebendo que, por exemplo, doença autoimune tem muito a ver com processo de culpa, e não desta existência. E aí, assim, como não é dessa existência, não está no nosso racional, a gente tem que buscar as respostas de outras formas. Daí a nossa proposta, né, do filtro e de N outras terapias, círculo da vida, constelação familiar, enfim. Porque a gente tem que buscar aonde aquela coisa ainda está vibrando e trazendo determinada dor, determinada doença. Eu até... Teve uma live que eu gostei muito, era o Ivan Martins, e ele fala... por que, por exemplo, uma pessoa tão boa, tão iluminada, assim, tão tranquila, tem às vezes uma morte, uma passagem com uma doença tão grave como câncer, de ficar meses e meses definhando, uma coisa. E às vezes uma pessoa não tão boa, não tão iluminada, tem uma morte tranquila, quietinho na cama. Tudo tem a ver com o meu processo de sofrimento, o meu processo de culpa. A gente planeja as coisas, mas não precisa mais ser assim. Na era de peixes, como a gente falou, a gente viu muitas mortes assim. Até Jesus Cristo, né? E os grandes avatares que vieram. Olha como eles fizeram a passagem, de maneira muito dramática, muito dolorida. E sim, agora nós estamos entrando numa era em que é necessário cada vez mais a gente
e limpando essa carga toda. Dá para tirar do caminho uma doença muito grave? Dá, dá. Se você levantar, se você fizer o seu processo de consciência, de você se fizer o seu processo de auto-perdão, de você olhar e falar, oh, lá atrás, nessa ou em outras vidas, foi o que eu fiz? Foi. Foi bom? Foi bacana? Não, não foi. Hoje eu estou diferente, hoje eu vou fazer diferente. É esse processo de consciência só que a gente precisa ter. Não precisa mais passar pela dor, pelo sofrimento, para eu expurgar aquele mal feito eventualmente lá atrás. É por isso que a gente está aqui o tempo todo falando, vamos limpar, vamos ter consciência do que aconteceu, vamos trazer luz para isso. Porque aí, sem dúvida nenhuma, a coisa vai fluindo de uma maneira mais leve, né, Xan? E é aquela questão, né? Da onde a gente vai trazendo tudo isso, né? A nossa fala, ela tem um peso gigantesco, né? É o verbo divino, no qual ainda eu acho que a gente está buscando saber utilizar, na verdade, né? Porque a gente pragueja, a gente cria através da palavra, porque você está intencionando o que você quer, né? Ela está vindo com toda a força do seu emocional, do seu mental, e você está verbalizando. Então, nessa hora, a palavra, ela tem muito poder, né? E é nisso que nós estamos elaborando. Por quê? A gente ainda não sabe usar. A gente ainda usa de qualquer jeito. A gente fala demais, muito, e sem pensar o que nós estamos de fato falando, porque normalmente a gente não anda junto, né? Então o que você fala não é o que você sente, né? E não é o que você pensa. Então, por isso que eu falo, nem sempre anda junto, simplesmente você tá falando, pondo para fora, ou você tá vomitando um sentimento sem perceber o quanto que isso realmente vai repercutir não só no outro, como vai voltar para você, porque se você sentiu, você falou, você está criando uma massa energética em você que vai, consequentemente, primeiro para você, mas foi para o outro. E se foi para o outro, foi para o planeta. Então, nós estamos impactuando o tempo inteiro, como a gente tem sempre falado aqui, tudo que é na nossa vida, também reflete no outro, que reflete no planeta Terra. Então, qual é essa fala? Né? Da onde vem o peso dessa fala? Né? Você está só sentindo? Você está só reagindo? Você está sendo movido ao quê? Porque se a gente não reflete muito, se a gente não busca muito esses porquês, né? Porque também é outra coisa que a gente só vai seguindo o fluxo, a gente vai ganhando as crenças da família e só vai repetindo elas sem nunca se questionar. Né? Eu gosto muito daquela receita do bolo, né? Ah, só faz assim. Mas por que você pôs o ovo antes da manteiga? Por que você bateu o ovo e a manteiga primeiro? Por que você não mistura tudo junto? E você responde, ah, não sei, sempre fiz assim. Minha mãe fazia assim, minha avó fazia assim. Então, nós somos movidos por essas crenças, né? Por essa hereditariedade. E nós temos o nosso programa individual, né? Programa por quê? Porque você, aqui todos nós compartilhamos, né, de várias existências. Então, quando você vem para esse projeto de vida, por exemplo, eu quanto Alexandra, eu vou assumir determinadas responsabilidades. Eu vou assumir junto com, vamos falar assim, né? O André Luiz fala o departamento de reencarnação, né? Ali no departamento de reencarnação, todo mundo sentado. Olha lá, Alexandra, né? Você quanto espírito não tem nome ainda, você lá é a essência de luz. Olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. O que você acha de pegar essa misturinha da Sônia com a Shirley e naquele determinado momento da sua vida você vai estar pronta para poder falar, vocês vão estar prontas para poder falar sobre temas espiritualistas, holísticos, né? Ah, legal! E você vai planejando, né, essa sua existência. Então, eu gosto muito de pensar que, assim,
Pensa numa sementinha, ali você está criando a sua sementinha da reencarnação, né? Está assumindo o seu, o seu programa existencial. Aí você pega e nasce. Sementinha foi plantada na terra. Essa semente, ela vai ter água, ela vai precisar da terra, ela vai precisar do sol, né? Ela vai precisar se nutrir de alimentos. Então, nós também nessa primeira infância vamos também nos desenvolvendo, né? Perante o nosso meio familiar, a gente vai se desenvolvendo, porque lembra, se tudo é um projeto de vida, o seu pai, a sua mãe, seus irmãos, a família que você veio inserida, ela já é o seu projeto, já está no seu projeto de vida. E ali você vai desenvolvendo. E o que acontece? Você não, muitas vezes, você não vai receber aquilo tão facilmente, porque lembra, né? Foi esquecido, né? Tá lá, fui pro escurinho, plantei, tô ali na escuridão e eu vou ter que criar as minhas próprias forças. Eu vou precisar sair da terra, vou precisar receber o sol, eu vou, como uma plantinha, eu vou crescendo, vou me desenvolvendo lentamente. Então, na infância, é isso que a gente vai fazendo. Só que você não sabe se você vai dar conta ou não, né? O quanto que você vai gostar de viver naquela família com aquela sensação de abandono, ou de rejeição, ou de dor porque tem, de repente, um pai alcoólatra, ou algum problema, alguém que apanha. Então, assim, são N, é um universo gigante. A gente sabe aqui o quanto é grande este universo de possibilidades, mas tudo tem um porquê, né? Tudo tem uma sequência do seu aprendizado, que a gente não tem essa memória, né, aqui, mas lembra, antes de vir, você se organizou e veio como semente. E o que você vai fazer com isso? Quando você está em muita dor, lá com 5, com 6, com 7 anos, não importa ali a idade, você vai criar sentimentos. E nessa hora de você criar sentimentos, que você cria a sua dor, é onde, ao longo do tempo, a gente acaba criando os nossos pactos, né? Criando esse verbo que vai sair da nossa boca, muitas vezes, lá na frente, quando adulto, ele vai sair com aquele peso da fala, aonde ali você vai estar decretando, vamos dizer, você vai estar ali pactuando coisas ruins para você mesmo e para o outro. Então, o que eu estou querendo trazer aqui, né, a ideia de você pensar, de todos nós refletirmos sobre o que você traz para desenvolver aqui, vai ser o tempo inteiro moldado pelo seu ambiente externo, por como você recebe pelos 5 sentidos todas as informações. E é onde vai criar os traumas, aonde você vai aprovar as crenças e vai levar elas para a vida toda, né? Onde você vai se desenvolver como um adulto, né? E neste programa é aonde a gente vai se perdendo. Então aqui não estamos nem falando das vidas passadas nesse momento. Nós estamos falando só deste presente. Então, eu, quanto sementinha, entrei lá, Alexandra, e estou me desenvolvendo. Mas eu tenho um projeto de vida, né? Eu tenho um porquê que eu vim aqui, as pessoas que eu vou me encontrar, o porquê que eu tenho que fazer yoga, que vai acrescentar na minha vida, por que eu precisei do trabalho de massagem para estar na yoga hoje, por que eu precisei passar por todos os meus cursos, né? Os diversos cursos de autoconhecimento para chegar a estar aqui. Então, todo esse conteúdo você vai recebendo, ele vai dando a pessoa que você vai se formando e como você vai se manifestando nesta vida, como você vai se manifestando no seu sofrimento, ou na sua felicidade, na sua dor, ou na sua doença, e por aí vai. Falei demais. Vai lá, Soninha. Eu fiz uma pergunta aqui para o pessoal, né? Comentem aqui qual a dor
que você sente repetir, o Sami, não sei se ele está aí ainda, ele fala, embora existem dores que precisam ser passadas por elas, o caminho é a compreensão para entender e deixar ir. Então, Sami, vamos pensar assim que você tá, você, no seu programa de vida, você vai fazer um trabalho lá no Japão. Você sente isso. Desde criança, você gosta de mangá, você gosta desse mundo oriental, somente do Japão, né? E você tem uma oportunidade de aprender japonês, sei lá, você ganha uma bolsa para aprender japonês e naquele momento você fala, ah, não, ai, tem que desenhar tudo aqui, tem que entender essas... É mais fácil aprender japonês do que português, tá? E aí, você deixa para lá. Só que vai acontecer. Vai, você vai para o Japão, é um Japão da vida. Você recebeu tudo ali para se preparar, mas você não se preparou. E aí, quando você vai ter que ir para o Japão de qualquer maneira, você fala, ai, caramba, mas eu não sei japonês. E agora, minha vida é uma bosta. Falando aqui, tá? E aí, nada dá certo, porque eu não sei nada disso, mas você não se preparou. A vida é assim, a gente vai recebendo os chamados do dia e a gente tem uma escolha, a gente vai passar por aquilo. Então, é sofrimento ou não é sofrimento? Depende do meu filtro. Depende desse lugar que eu estou me sentindo, me conectando com a Terra, me conectando com o mental superior, me conectando comigo mesma para ficar atento aos sinais, aos símbolos que aparecem ao meu redor. E aí eu vou fazendo, sei lá porque eu quero fazer japonês, mas eu tenho uma grande vontade de fazer japonês. E aí eu pego e faço. Nossa, me deu uma vontade de aprender a confeitar. Aí chega, sei lá, o momento que a gente não esperava e veio a pandemia, ela sabe confeitar. Nossa, vende um monte de doce. Porque as pessoas estavam ali querendo comer, faz entrega, tal. E fala, nossa, ainda bem que eu fiz, que eu tenho uma fonte de renda. Quantas pessoas receberam insights antes da pandemia de, né, olha o mundo online, por que a gente está nessa era de aquário que tem a ver com muita tecnologia? E a gente, às vezes, fala, isso é tão difícil, não vou fazer isso é complicado, não sei o quê. Mas a vida está mostrando pra gente alguns caminhos. E a gente vai passar. Eu gosto muito de contar aquela história do filme do... Eu sempre esqueço os nomes dos filmes, mas é aquela história de aventura, um filme bem pesadão mesmo, assim, que a filha é raptada, e é lá na França, ela liga pro pai, pai, o que eu vou comer? O que eu posso Busca fazer? implacável. Assim, no rádio, ele fala, você vai ser também? Ela, não, vai ser também, vai embaixo da cama, se precaver, por exemplo, coloca o seu para eu ouvir a voz, mas vai acontecer. E quando ela entra embaixo da cama, ela os sapatos, né, os pés, as botas, e a pessoa meio que sai, ela fala, ai, acho que não vai acontecer, e depois puxam ela pelo pé, e ela é raptada mesmo assim. Vai acontecer coisas. Ai, mas como eu sei que eu fico atenta ou não? A gente tem como se fosse um recheio, né, do corpo emocional e mental em nossa vida. E esse recheio está cheio de paradigmas, de contratos, de pactos, de sofrimento, de culpa. Como eu ultrapasso isso, né, para sentir conexão? Principalmente quando a gente percebe a gente se conecta com a natureza. A gente, no momento dos cinco sentidos, igual a Sheila falou, a gente vai experimentar um prato de comida e fala, nossa, mas isso aqui tá tão bom. E de repente, quando tudo ali tá tão bom você comendo, né? Acabou. É como se aquele mundo de sofrimento, de culpa, fosse um balão e acabasse naquele segundo, naqueles segundos ali você se conectou. E a ideia é aumentar esses segundos de reconexão, limpando essas massas, filtrando tudo isso, deixando a vir. Ai, mas eu tenho isso no meu corpo emocional? Tem, vamos lá. Deixa limpar, vamos tirar esse borrão daí. Por isso que a nossa proposta do filtro dos sonhos, né? Para filtrar esse mental, essa psique, que é o corpo mental e emocional, um pouco mais, né? Olhar ali na peneira o que dá para olhar, porque muitas coisas nossa mente vai nos proteger. A mente ela não vai querer que você volte numa cena em que
foi de muito sofrimento. A mente nos protege, ao mesmo tempo, ela pensa que está nos protegendo, porque a nossa vida, a nossa realidade é formada basicamente pelo que está no inconsciente. Ela pensa que está nos protegendo, mas a gente vibra naquela dor, a gente vibra naquela sensação. Então, eu preciso passar por alguns sofrimentos? Se eu me conectar à essência, né? Talvez não, porque essa é a ideia de agora. Eu me precavendo, eu percebendo a minha intuição, eu quebrando esses pactos que eu faço a todo momento na minha vida, principalmente na adolescência, igual eu falei, que o córtex está ainda formado, essa sensação de bom senso, de filtro mesmo, que vai se formar lá para os 25 anos. Quantas vezes eu escrevi lá meu coraçãozinho, colocando meu nome e do bem amado que eu achei que era, né? Quantas eu vou fazendo coisas, faço o cadeadinho, me tranco ali com a energia de outra pessoa, né? Colocando aqui nos eternos, vai vibrando, gente. Depois a gente não entende por que o relacionamento não dá certo nunca, por que derrapa. Isso que eu falo assim, quando vem à tona, e o que não vem à tona, que a gente pode começar a trazer. E é um tijolinho. Então, Swami, quando você fala, né, sabe qual é o problema em tudo isso? Que não é problema. Existe é o rio do esquecimento que todos passamos, sem exceção, antes de vir para cá. Existência, não lembramos. Atrapalha. Será? Sempre coloca um será. Porque assim, é tudo você, é tudo nós. Esse véu é da onde? Somos nós mesmos, nos protegendo. Nós, os 7 corpos, eu falo assim porque o Swami também é terapeuta, os 7 corpos estão em nós, eles não estão lá fora. O meu mental superior está aqui comigo agora. O meu Atma, o meu búdico, o meu mental concreto, o meu corpo energético, o meu corpo físico. Pronto, eu me sinto e existo. Então eu vou existir. E a gente vai insistir nisso porque a vida, ela é rotineira, ela é simples. Todo dia a gente vai acordar. Todos os dias eu vou tomar banho, né? Pelo menos porque eu quero ver outras pessoas. Todo dia eu vou escovar meus dentes, porque senão eles vão cair de cárie. Todos os dias eu vou comer ou não. De manhã, tem gente que não toma café da manhã, porque a gente não precisa trabalhar na roça, né? Vamos dizer assim. E aí, o meu corpo aguenta. E depois, quando eu sentir fome, eu vou comer. É simples. Mas aí vem aquele monte de minhoca, aquele monte de coisas, minhocas que eu falo, parece vermezinhos vindo. Ai, mas você não tá bem. Ah, mas olha aquilo outro. Eu olho para uma flor vermelha e já me remete a um tempo em que eu dei uma flor para uma pessoa vermelha e ela ficou de cara feia. Ai, como eu sofro. Então, como nos livrar disso, né? É sobre cada vez mais a gente fazer escolhas, né? Escolhas para ficar atento, escolhas para ser feliz aqui e agora, né? A, a, a Eduarda fala, né? Quem não machuca o outro, machuca a si mesmo. Na verdade, só o ato de achar que machuca o outro, né? O outro é que você já está se machucando. Então você começa a soltar espinhos. Igual a pessoa fala, mas o outro não quer compromisso comigo, não quer. Você não quer compromisso com você mesmo, né? Quantas vezes você começou a dieta e parou? Quantas vezes você fala que vai ler o livro até o final e não lê? Quantas vezes você fala que vai fazer algo para melhorar a sua vida e não faz? Então você não tem compromisso com você mesmo, né? Então, quantas vezes a gente se machuca com chicotinho mesmo? Ai, eu não mereço isso, não mereço aquilo, eu sou nananã. E aí eu vejo o outro fazendo, eu vou falar para ele também não fazer, porque eu sozinha eu não tenho a comparação, eu não tenho a solidariedade. Dor se juntam, se solidarizam uma com a outra. Né? Você vê que uma pessoa que começa a lamentar, a outra fala, é mesmo, e começa o rio da lamentação. Então, tudo tem a ver com nós. Tudo tem a ver com a nossa consciência. Tudo tem a ver com quanto eu me conheço, como é minha decepção, por que que eu me sinto um fracasso, por que eu me decepciono tanto comigo e com o outro, por que que eu sou covarde em algumas situações, por que que eu sou orgulhosa e eu não quero pedir ajuda, eu acho que alguém vai ver a minha fraqueza e aí eu não vou ser amada. Então, se eu começo a me conhecer, eu começo a me libertar. Mas eu só
a verdade nos libertará, mas é a verdade sobre mim. E quando eu me liberto, eu liberto essas dores, eu liberto meus ancestrais também, porque a gente vai carregando o peso da humanidade, porque nós não somos, eu coloquei lá no texto do grupo do WhatsApp, e quem quiser pode participar, entrar lá, só entrar aqui na bio, tem um grupo do WhatsApp, tem o nosso YouTube para vocês lá fazerem um cadastro, tem o nosso curso agora sábado presencial lá em Santana, que é sobre o filtro do sonho. Então tá tudo aberto ainda, se vocês quiserem, quem sentir no coração, é só lá e entrar na bio. Então, nós não somos indivíduos, na verdade, porque enquanto tiver uma pessoa em sofrimento, a gente vai se conectar com ela. Então, nós somos. E quanto mais eu sou coletivo, e quanto mais eu me trabalho, eu vou sentir no coletivo, eu vou rodando esse lugar e essa massa aqui dentro de mim, né? Mas eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber com quem eu fiz contrato e tirar esse contrato da minha. Se eu não sei, se eu não me conheço, eu vou ficar ali, né? Juntando mais massa de sofrimento, juntando mais massas de sofrimento, e a vida vai acontecendo. Aí você vai falando, nossa, mas olha essa avalanche, essa. Só se você tivesse atento, você ia ver que a vida te colocou lá um livro, te colocou lá um estudo, e você passou despercebido, porque você é tão atento ao sofrimento ao redor, que não percebeu. Então, é perceber para existir, começar a viver, né, Shirley? Esses novos tempos, essa nova era de Aquário tá trazendo muito isso, né? Tá pedindo muito isso. Olha para essa cultura que enfiaram em você, porque você, todos nós, né? A gente vem de uma herança muito, muito antiga, né? De família, de religião, principalmente as religiões. Nós somos ensinadas a acreditar num Deus que pune. Olha, não faz isso que o Papai do Céu vai ficar triste com você. Como se Papai do Céu, como se esse Deus estivesse lá fora. Ele está aqui, ele está aí. Nós somos uma pequena fração dele. Por isso que a gente fala o tempo todo. Você é capaz de se curar. Você é capaz de criar. É um tema muito complexo para a gente entrar aqui agora, mas quantos outros eus fractais nossos não estão existindo simultaneamente? Uhum. Né? Por quê? Porque a gente, da mesma forma que a gente veio dele, a gente também se expande a partir de nós. E nós temos toda a capacidade, tudo que a gente vê que Buda fez, Jesus Cristo fez, nós somos capazes de. No dia que a gente conseguir entender, acreditar e aceitar que nós somos deuses, pequenos deuses. Uhum. A gente vê, por exemplo, pessoas com uma doença muito... A gente vê pessoas com doenças muito sérias. É assim, aquela que é pessoa que fica no ó dia, ó mês, ó ano, se lamentando porque tem que ir para químio, se lamentando porque tem que ir para radioterapia. O processo dela vai ser muito mais dolorido, muito mais difícil, vai demorar muito mais tempo para passar, se passar. Às vezes, assim, a pessoa se entrega de tal forma que ela faz a passagem literalmente. Aquela pessoa que enxerga a doença como, ok, isso não é meu, mas eu vou passar por isso. Sabe, que já começa por aí, você fala, é minha doença, é o meu câncer. Não, chegou até você, acolhe, faz o seu processo, olha por que aquilo veio até você, que recado claro aquela dor está te trazendo, né? E aí, assim, se você conseguir passar por esse processo com leveza, botando mais alegria, mais prazer, o prazer de viver mesmo. Devagarinho, você vai conseguindo sair. E vai saindo com leveza mesmo. Agora, pode ser que fiz tudo isso e fiz a passagem? Tá bom, então não foi nessa vez que você conseguiu. Você ainda estava... O pacto que você fez consigo mesmo era tão arraigado, era tão forte, que foi necessário fazer a passagem com essa dor. E é importante a gente entender essa diferença do pacto, né? Porque assim, a gente acha sempre que o pacto eu faço com alguém. Sim, que nem, eu vou amarrar, vou pegar meu cadeadinho, vou colocar lá na ponte, eu e o meu amor estamos, né, amarrados um ao outro. Para essa e para sei lá mais quantas vidas, tá? E é assim que funciona mesmo, gente. A gente que atende, a gente vê muito disso. Pessoas que trazem uma questão assim,
Nossa, eu participei de um círculo da vida no final de semana que o tema era esse. Nossa, eu não consigo me separar de tal pessoa. A vida tá horrível, nosso relacionamento é horroroso e a gente não consegue se separar. Ao longo da terapia, o que a gente viu? Um pacto de sangue que foi feito ali. Sabe Deus a quantas? Então, assim, como a gente tem que se abrir para as novas técnicas, para as novas terapias, para a gente começar a enxergar isso e não arrastar para a próxima existência. Vamos resolver aqui, nessa. E dá para resolver. Que nem a Sônia falou, óbvio, a gente vem com uma programação para passar por determinadas coisas. E principalmente as coisas importantes da nossa vida, né? Aqueles momentos assim, que parece que a gente renasce, né? Aquilo, você não vai desviar daquilo. Agora, o como você vai passar é a grande jogada. A história do livre-arbítrio está aí. Eu vou passar resmungando, praguejando e vou esticar essa dor um tempo muito... Ela vai levar um tempo muito maior do que ela poderia levar. Se eu olho para isso com consciência, entendo que, poxa, eu atraí aquilo para mim. Será que eu precisava mesmo atrair aquilo para mim? Será que eu consigo olhar para essa minha culpa sem ter que startar uma doença autoimune? Né? Será que não tem um meio? De novo, o caminho está traçado. Se a gente vai fazer ele reto, se a gente vai fazer um monte de curva, é a nossa escolha, é o nosso livre-arbítrio. Então, assim, o nosso convite, e de muitos terapeutas que estão surgindo por aí, é exatamente isso. Vamos buscar terapias, técnicas, que façam com que a gente, ao invés de ficar fazendo esse monte de curva, siga o caminho mais reto, siga o caminho da leveza. Vai aparecer no seu caminho. A gente, né, que a gente estava falando disso. Não quer dizer que agora nós somos iluminados, não temos mais nenhum problema. Um monte chegam, e alguns, inclusive, chegam até para nos testar. Ah, você não está falando lá na live que tem que passar com leveza? Então vamos ver agora se você passa esse probleminha seu aqui com leveza. Sim, a gente é testado o tempo todo. E às vezes tem hora que a gente começa. Quando a gente começa na reclamação, a gente já volta e fala: opa, que isso? Respira, não entra no desespero, passa com calma, levanta a cabeça, vamos lá, vamos fazer o trabalho. Mas tudo, uma frase que eu gosto é assim: neste momento em que nós estamos, nesse planeta que nós vivemos, gente, não tem inocente. Não tem inocente. A gente tem uma mania também de ir para o vitimismo, porque fulano me fez mal. Não. Se eu estou sendo vítima hoje, eu fui o algoz lá atrás e vice-versa. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a ter mais empatia conosco e com o próximo. Eu me coloquei nesse lugar de vítima, por quê? Ou eu estou me vendo no lugar do agressor, por quê? Vamos equilibrar vamos sair. Eu falo sempre nos meus atendimentos, se você estiver no lugar da vítima ou da culpa, não tem crescimento. Outro dia eu vi uma psicóloga que eu adoro, ela falou assim: gente, psicopata não vai por umbral. Não vai, sabe por que não vai? Porque não tem culpa. Não quer dizer que ele vai ter uma reencarnação de luz e de flor pelo mal feito que ele fez. Mas o que nos leva para o umbral, ou para aquela, vamos falar umbral, por falta de uma palavra melhor, mas assim, o que nos leva para esse lugar de dor? É a nossa culpa. E assim, na constelação a gente fala muito disso, não fica pedindo perdão. Fale, sinto muito. Quando a gente fala esse sinto muito para mim e para o outro, quer dizer o quê? Nossa, sinto muito. Lá atrás eu não sabia fazer diferente. Agora eu vou me corrigir, agora eu vou tentar um caminho mais bacana. Vou tentar causar menos dor em todas as pessoas que estão do meu lado. Isso é consciência, isso é evolução. Não é ficar, oh meu Deus, eu fiz o mal, então eu tenho que ir para o inferno, eu tenho que ir para o umbral, eu tenho que sofrer, eu tenho que causar dor, eu tenho que startar doenças. Não. Então, assim, dizer esse sinto muito o tempo todo para a gente. Sinto muito. Se lá atrás eu causei algum mal, se lá atrás eu fiz alguma coisa que não foi bacana, hoje, com consciência, nossa, eu estou tentando fazer diferente. E é aí que eu estou plantando aquela sementinha, como a Chan falou, da minha próxima existência. E de uma próxima existência mais leve. Porque o momento agora pede isso. A gente não surgiu esse monte de terapias à toa. E a gente está passando por um momento tão incrível, tão maravilhoso. Muita gente não acredita nisso, mas assim, é uma bênção estar no planeta Terra neste momento. É um momento de transição
imenso, gigantesco, no nível 3D aqui e nesse nível planetário que a gente não consegue visualizar. E assim, só vai permanecer ou merecer estar nesse planeta daqui para frente as pessoas que começarem a fazer realmente a sua lição de casa. E a lição de casa não é se punir, se chicotear. A lição de casa é aprender, ressignificar e seguir mais leve. Chama. Passo para você agora. Vou falar ainda. Quem quiser falar, quem quiser colocar esses padrões que a gente vai percebendo de sofrimento, de dor mesmo na vida, pode colocar aqui para a gente debater, né? É legal. Sim, trazer a experiência para a prática e a prática para a experiência, né? Usando um ou outro, né? E estava pensando aqui que quando a Sônia falou do recheio, né? Do corpo emocional e do corpo mental, que é o que a gente vai somatizando. Então, foi muito interessante esse fim de semana nesse sentido. Eu participei de um grupo, eu participo de um grupo de Reiki, né? Numa escola religiosa, né? Num lugar religioso, mas é aberto ao público. E aí a gente fez a nossa confraternização esse ano. Aí tava lá, chegou lá, vamos fazer, sabe que onde tem espiritualistas, todo mundo é macumbeiro e gosta de estar ali, macumbeiro no bom sentido, de estar ali na energia sempre do bem, para prosperar, para cortar os seus pactos, né? Os seus... Então, vamos fazer aqui uma fogueira. A magia aqui do vamos usar o fogo como elemento aqui para trabalhar os nossos decretos. Vamos fazer um decreto. Aí todo mundo, decreto. Por que no decreto? Gente, você fica pensando assim, o que é que eu vou decretar? E aí é muito interessante como pipoca tudo de todos, né? Porque quando você faz um pacto, você está fazendo um acordo com você ou com o outro de algo. Que normalmente a gente vai fazendo esse espiritual, a gente vai fazendo os acordos sem nem dar conta, como eu falei logo no começo, porque a gente vai reagindo às emoções, né? Não vai dando conta, e quando você vê, eu odeio todos os homens. Criei um pacto, né? Eu nunca mais quero sentir isso por ninguém. Acabou o relacionamento afetivo íntimo. Você vai criando pactos ou muitas vezes decretos. Você decreta, você dá uma ordem, você assina embaixo o que você está falando, pensando e sentindo. Então, é uma potência, de novo, muito grande. E aí, a hora que você vai usar isso para o bem, para o positivo, todo mundo vai colocar assim, o que eu ponho aqui? Porque nós não estamos... ainda neste caminhar, é um percurso, né, do caminhar de fazer, falar, pensar, sentir coisas boas para nós mesmos, né? É criar esse universo mental positivamente, porque é o que vai fazer a gente furar a bolha, né, da culpa, do medo, do chicotinho que a gente vai levando, dos nossos traumas. É você começar a criar novas formas de ver esse universo, né? Você vai dando novas formas a partir do seu mental, a partir do seu sentir, para que aquilo aos poucos vá se concretizando. Então todo mundo começou a brincar. Nossa, eu vou decretar que eu vou para a Itália. Primeiro a gente vai para o lado, né, financeiro. Material. Eu vou decretar que eu vou viajar, eu quero um carro, né? Aí virou uma pessoa assim, não, meu único decreto é ser feliz. Eu quero ser muito feliz. Todo mundo olhou para ela e fez assim, nossa. Aí deu aquela sentada assim, gente, olha, se você for decretar ser feliz, eu decreto ser feliz todos os dias com o meu marido, eu decreto ser feliz todos os dias na profissão que eu escolhi e me faz feliz. Então você começa a trazer para esse universo, lógico, você vai ter coisas materiais, porque estamos no mundo material em que precisamos desse material, né? Isso faz parte disso tudo. Mas esse decretar o estado interno, emocional, né? Eu decreto quebrar
todos os pactos negativos que eu já fiz, né? Eu decreto me soltar de todos os medos em que eu estou amarrada, né? Eu decreto, eu assino positivamente a minha consciência começar a tomar consciência do que está no inconsciente, né? Aquilo que está no inconsciente, eu trago para o consciente. E aí eu começo a ter um novo universo mental, um novo universo emocional, aquele recheinho começa a sair de vibrações diferentes, né? E você começa a desmanchar um pouco dos blocos. Então, quando você tem uma ferramenta do filtro dos sonhos, por exemplo, que é a nossa proposta aqui para o fim de semana agora, sábado ainda dá tempo, quem quiser clica aí e se inscreve ali em Santana. A bio. E na bio, isso. O que é? É você, em algum momento, tá ali usando uma ferramenta para você identificar. Porque você só vai poder olhar para a coisa, né? Olhar para o que está escondido para debaixo do tapete, porque dói, porque incomoda, porque você nem sabe que aquilo existe, indo em encontro a algumas ferramentas, né? Então, o universo holístico é imenso, né? A gente tem muitas ferramentas que a gente pode usar. E o filtro do sonho é uma em que você pode identificar alguns traumas, você pode identificar os seus medos, culpa, né? Porque conforme você está ali construindo, né, o seu filtro do sonho, as emoções elas vão bombando, né? É o incômodo de não estar fazendo perfeitamente, né? Os lacinhos. Então, assim, todo aquele processo que vai te startar ali quer dizer algo de você. E é a primeira janelinha que você vai abrir para se autoconhecer nesse sentido. Então, aquilo abre uma luzinha, você olha, identifica e traz. Nossa, eu nunca tinha percebido que eu me incomodava tanto com determinada coisa, né? Eu não cuidava tanto do meu corpo. Eu nunca percebi que o meu corpo era largado. Para mim, eu sempre tive saúde, mas, de repente, não é bem assim, né? Eu nunca percebi que eu tinha tanta dor na coluna. Eu tô tão acostumada a carregar os problemas na minha vida que a dor nas minhas costas, aquela postura travada, faz parte de mim. Mas você não precisa carregar isso a vida toda. A partir do momento que você começa a criar uma consciência, você pode soltar, né? Você pode deixar as pessoas terem a responsabilidade cabidas a ela e fica somente com a sua responsabilidade. E aí a sua mochilinha vai ficar mais leve, né? Então, a proposta da oficina é você começar a abrir, né, os seus olhos, ou se você já tem esse olhar, então vai ampliar um pouquinho mais, né? É um zoom que você vai dar numa determinada parte naquele momento, porque é o que a gente fala aqui, né? Você está ali num grupo fechado, numa egrégora, onde todos os que estão ali estão direcionados para se autoconhecerem, né? Para ter essa troca de conhecimento, porque vamos lembrar que você estando num grupo, a minha dor, o meu problema pode refletir na Shirley, pode não refletir na Sônia, mas o problema da Shirley pode refletir na Sônia, que pode refletir na outra. Então a gente está sempre se curando mutuamente quando a gente está em oficinas, em cursos, né? Onde aquela turma que está ali não está se encontrando à toa, né? Nada é à toa. Você não chega ali se não tiver sincronia, se não tiver sintonia, né? Sobre a demanda de mesmos problemas. E aí um aprende com o outro e um vai estar ali olhando para a sua ferramenta. E o legal é que a gente vai fazer o quê? A gente vai deixar com que vocês, conforme vão ganhando a confiança, né, o entendimento, a clareza, vocês mesmos vão anotando. Por quê? Porque você depois vai ter 21 dias para estar olhando para aquilo, para aquele processo. Então, você já faz terapia, você vai levar para terapia.
aquele item, né? Startou uma coisa que começou a bombar, puxa vida, eu vou procurar uma técnica em que vá me ajudar a esclarecer melhor esse percurso. Eu identifiquei uma culpa muito grande em mim. Então, poxa, eu vou olhar para isso num tratamento humanoterapeuta, comigo, com a Sônia, né? Eu vou olhar para essa questão familiar que está me incomodando tanto, eu nunca tinha dado conta. Vou fazer uma constelação com a Shirley, porque eu quero olhar para isso. E assim, N ferramentas. Então, você, a partir do momento que você está ali reconhecendo, anotando, você vai levar para o seu dia a dia, para você diluir, para você saborear, para você, né? Engolir se for necessário, porque às vezes também é isso, a gente precisa engolir, porque a gente não aceita. E quando vem aquilo lá, você vai ter que olhar, bom, agora eu não posso mandar para debaixo do tapete de novo. Como é que eu vou fazer para aceitar esta parte de mim que está desse jeito? Então, é sempre uma das ferramentas maravilhosas que a gente tem para poder se reconhecer, se identificar. E a gente quer muito que você que está aqui, tem acompanhado a gente, esteja lá junto desse nosso processo terapêutico, que vai ser um maior prazer sempre acompanhar cada um de vocês, porque nós estamos no nosso dia a dia, também no nosso processo terapêutico, também nos olhando e identificando também as nossas dores, horrores e amores, como diz a nossa amiga Andressa. É isso? E aí ainda tem, as inscrições estão abertas, vai ser presencial. Quem não puder fazer presencial, a gente vai abrir sim para fazer online, mas a gente está insistindo assim que as pessoas vão, porque a gente já pode, né, sair de casa. Graças a Deus. Então, e junto, gente, o grupo tem uma força inimaginável, né? Inimaginável. E o filtro dos sonhos que vem dos povos originários e que eles faziam esse coletivo, essa sensação de aterramento, de trazer mesmo aquilo que é necessário. E é tão interessante isso que eu vi uma pessoa falando um trabalho sobre tecnologias novas, sobre como ajudar o planeta, sobre como a gente fazer algo mais sustentável. Eles estão estudando quem? Né? Os povos originários indígenas, porque eles estão agora com um olhar mais aberto, percebendo que eles já tinham tecnologias tão sustentáveis e que dá para transformar isso em algo tão apalpável para todo mundo, né? Que a gente começa a perceber que essa inteligência que às vezes a gente coloca só para quem estuda em Harvard, por exemplo, né? Não é bem assim, que é a mesma, é o que a gente vive. Porque a pessoa às vezes pode estar cheia de teoria, ela pode escrever vários livros, mas se ela não vivencia aquilo, ela é um teólogo apenas, né? Sobre algo que ela nunca viveu, né? Então, há uma ponte enorme entre a vivência, né, e a teoria. E a gente tem muitas coisas, a gente às vezes ouve muitas coisas, mas o quanto que eu pratico em mim, o quanto que eu quero liberar isso em mim. E tem a ver sobre isso, participar de oficinas, fazer tratamento, fazer uma análise de si mesmo. Então, quem sentir vontade, quem sentir no coração, sábado, Santana, é só entrar lá na e se cadastrar, entrar no nosso grupo do WhatsApp, participar lá. E podem perguntar à vontade. Nós três estamos sempre disponíveis a responder e ajudar todo mundo. Tá bom? É isso. Deixa eu só deixar uma frase do Bert Hellinger que ele falava, que tem tudo a ver com o que você acabou de falar, Sô. O essencial é simples. Cada dia a gente tem mais certeza disso. O essencial é simples. Perfeito. A gente é que complica as coisas. Muitas vezes. Tudo bem, meninas. Obrigada. Beijos. Entrem lá na bio, se inscrevam no nosso canal do YouTube. Ficamos muito felizes de vocês aqui estarem com a gente e poderem também fazer um movimento de troca, né? Isso. Vai ser lindo. Boa semana. Tchau, boa semana. Tchau, meninas.